Olá pessoal, meu nome é Derson Douglas, eu sou técnico de laboratório de mineração do IFB Campus Picuí. Estou hoje com o colega professor Marconi, também do IFB Campus Picuí, e iremos realizar uma prática laboratorial aqui no laboratório de comunicação do IFB Campus Picuí. Essa prática vai visar a classificação granulométrica de uma amostra conhecida. Essa amostra foi proveniente de processos de britagem em um vídeo que já gravamos anteriormente e será usada a título de obtenção da distribuição de tamanhos que compõem esta amostra. Pessoal, então, fundamentando um pouco a questão da classificação granulométrica, temos aqui a peneira, certo? Que é formado por um conjunto de decks pré-determinado, conforme o seu objetivo, a sua futura análise. E em cada peneira dessa, cada deck, você tem uma abertura, onde você vai colocar esse material, você vai ter o retido, também chamado de oversize, e você vai ter o passante, o undersize. Quando é que eu vou ter o retido? Quando o tamanho da partícula ela é maior do que a abertura, certo? E consequentemente o undersize ou o passante, quando a partícula ela é menor do que o tamanho da partícula, ela é menor do que a abertura dessa peneira. Esse ensaio de classificação é muito importante, porque nós vamos conhecer como se distribuem os tamanhos das partículas e do ponto de vista de pesquisa mesmo, você vai poder avaliar, por exemplo, um circuito, você vai poder avaliar um produto de uma britagem, poder avaliar a liberação de acordo com o tamanho de partícula. Então, como você bem disse, nós vamos reter partículas e essa avaliação ela vai se concentrar nessas faixas retidas, tanto em termos percentuais como em termos de conteúdo, ou seja, o que é que contém em cada fração que foi concentrada. Então, lembrando também que esse ensaio vai ser realizado a seco, ou seja, com a umidade natural das partículas, justamente porque é uma amostra que não tem tantas partículas extremamente finas. Quando a gente trabalha com argila mineral, por exemplo, é recomendado que seja realizado um ensaio a úmido, porque sobre a passagem de um fluido, aquelas partículas muito finas, elas podem atravessar a malha e assim ficarem retidas, ou se for menor do que a malha, passarem para o produto de baixo. Iniciar o experimento, vamos adicionar 500 gramas de material vindo do britador secundário. Vamos alimentar o conjunto de peneiras. Então, com a peneira, o jogo de peneiras alimentado com material, programaremos o tempo de 5 minutos, estabelecemos nossa frequência de 95 Hz e daremos início ao processo de peneiramento. Após os 5 minutos, nós vamos retirar todo o conjunto de peneiras e então pesar a massa retida em cada uma delas, assim como no fundo cego. Então, pessoal, temos aqui o material retido na primeira peneira de 10, ou seja, maior do que a abertura. Na segunda, reteve o material na peneira de 20, consequentemente ele é menor do que 10 e maior do que 20. O retido na peneira de 30, certo? Consequentemente o passante da peneira de 20. Na quarta peneira, reteve-se o material em 50, consequentemente menor do que 30. Aqui temos a peneira, o material retido na peneira de 100 mechas, consequentemente menor do que 50. E no fundo cego fica retido aquele material passante na peneira de 100. Após essa retirada, como eu havia dito, nós vamos pesar esse material em cada peneira e construir um gráfico de distribuição de tamanhos.
Com isso, nós finalizamos nosso ensaio de classificação granulométrica. Esperamos que tenham gostado.